Commerce Connections On Air. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Commerce Connections On Air. Eu sou Leandro Vieira, CEO do Administradores.com, e neste primeiro episódio o tema da vez é, afinal, o que é commerce? E não, você não ouviu errado, apenas commerce, sem um E. E este é o tema da nossa série de podcasts Commerce Connections On Air. E ao contrário do que vocês devem estar pensando, o Google não criou esse podcast para falar de e-commerce e sobre esse crescimento sem precedentes. No momento que todos os holofotes do comércio estão voltados para isso, apesar de ser tentador colocar uma letrinha na frente, a gente aqui está justamente para parar de falar sobre esse famoso E em português ou I em inglês na frente de tudo que é digital. A missão é fazer a conexão entre os diferentes modelos de e-commerce e entendê-lo de uma forma única. E esse é o primeiro episódio de uma série de podcasts trazendo conteúdos e entrevistas com experts e convidados. Esses conteúdos e exemplos vão te ajudar a navegar pelas transformações de e-commerce, uma vez que as estratégias que nos trouxeram até aqui não serão mais suficientes para nos levar adiante. Queremos trazer para empresas de todos os tamanhos que fazem parte desse ecossistema de e-commerce insights e conhecimento de ponta para deixar o seu negócio pronto para o hoje e para o que está por vir. E mais uma vez, sejam bem-vindos ao Commerce Connections On Air. Roda a vinheta. Commerce Connections On Air. Então, dando o pontapé inicial na nossa série Commerce Connections On Air, neste episódio de estreia temos dois convidados mais do que especialistas no assunto. Gleide Salvanha, diretora de negócios para varejo do Google Brasil. Gleide, seja muito bem-vinda. Obrigada, olá, Leandro. E Rafael Russo, diretor de produtos de publicidade do Google Brasil. Rafael, seja muito bem-vindo. Obrigado, Leandro. Oi, Gleides. Oi, pessoal. E para começar, eu faço aquela pergunta que não quer calar. Gleides, afinal, o que é commerce? Pois é, Leandro, a resposta para essa pergunta é relativamente simples e, de uma certa forma, nós já a conhecemos. Commerce é um olhar mais amplo para uma dinâmica de comprar e vender que sempre existiu, mas agora em um cenário hiperconectado que passa necessariamente pelo digital. Não dá mais para falar só de e-commerce no sentido tradicional, em que tudo só acontecia dentro da internet, né? A pluralidade de canais, de opções de ofertas, de meios de pagamento, inclusive, de formas de entrega, não nos permite mais isso, colocar um E sozinho na frente de e-commerce, sabe? Não faz mais sentido. O que a gente tem agora é um ecossistema onde demanda e oferta se encontram, independente de plataforma, mas sempre impulsionados pela tecnologia. Commerce é, então, se eu puder tentar dar uma resumida, Leandro, conectar oferta e demanda de forma eficiente, útil e responsável. E é todo o ecossistema que se forma ao redor disso para organizá-lo. E a gente vai falar bastante disso aqui, né? Não só hoje, como em outros episódios. É isso mesmo, Gleides. Agora me conta uma coisa, esse processo de evolução e adaptação a partir das novas tecnologias existe desde que o comércio é comércio. E novos tempos trazem novos comportamentos e assim surgem novos desafios e novas soluções. Então, para falar de presente e futuro, a gente tem que entender um pouco de passado também, né? É isso mesmo. Antes de olhar para frente, é importante entender como a gente chegou até aqui e como o comércio mudou ao longo desses séculos, né? Quando pensamos no valor da intermediação, nada mais é do que o papel dos diferentes atores nessa cadeia de compra e venda. Se pensarmos lá atrás, na história do comércio, na época do escambo, o valor estava na troca, no produto em si. Depois surge a moeda, que possibilita aí equacionar problemas de assimetria de valor. Mais para frente, tem a figura dos merchants que viajavam, né? Lembra de um lugar para o outro? Quer dizer, não lembro, né? Para comprar e vender mercadorias. E, claro, depois evoluíram para as famosas rotas de comércio. Isso a gente estudou bastante. Então, aqui, o valor estava no acesso a uma diversidade de itens de outras tribos e regiões. E aí, entre os séculos XVIII e XIX, temos aí o nascimento dos pequenos comércios, as chamadas lojinhas, e o valor estava na constituição de um local estabelecido para as trocas. Nas últimas décadas, a gente vê aí o surgimento das lojas físicas de autosserviço, que em 1930, lá nos Estados Unidos, foi considerado uma das maiores inovações do varejo, até os dias atuais, inclusive. E é a forma de comércio que hoje estamos habituados.
Legal, Gleides. E nessa época, o valor da intermediação estava na agregação e curadoria de mercadorias em um formato que permitia maior autonomia para as compras. É um ponto de transição importante, onde o consumidor passa a ter mais empoderamento e que vai ditar as regras daí para frente, certo? Exatamente, Leandro. Isso deu abertura aí para o surgimento de grandes redes de varejo por volta dos anos 80 e para o e-commerce. E o valor passa a ser, então, a capilaridade e a variedade de escolhas que o comércio online traz. E, com isso, as pessoas passam a ter acesso à cauda longa e as grandes redes de varejo ampliam essa capilaridade física. Legal, e com essa evolução dos modelos de negócio, eu acredito que essa contraposição entre o físico e o digital passa a dar lugar à discussão sobre a implementação de estratégias Omni, chegando mais perto do cenário atual, né, Rafael? Com certeza, Leandro. Acho que Omni é o grande tema, né? Nessa fase de pré-pandemia, a discussão também passa pelo delineamento dos papéis dos canais, né? Você vê o físico ganhando o status de experiência, enquanto que o digital ganha o status de conveniência. E com a ampliação dos modelos de marketplace, que no Brasil são super importantes, chegam a representar quase 80% do comércio digital, segundo o IBIT Nielsen, os varejistas brasileiros começam a olhar para a cadeia de uma forma mais ampla, a desenvolver os ecossistemas e até chegar nos famosos super apps, aí até olhando um pouco para a China como inspiração. Então o mundo do varejo já vinha ganhando corpo e complexidade com a integração de canais e dos ecossistemas, e agora nesse momento pós-pandemia, a gente vive a evolução para um comércio infinitamente mais múltiplo e muito mais complexo em termos de canais, stakeholders, serviços, benefícios e até os meios de pagamento, como a Gleides comentou. O que eu acho é que com o aumento da complexidade e de cada vez menos fronteiras com outros negócios para além do varejo, a gente acaba indo para um paradigma que é justamente a conexão, né? Que está aí no nome do nosso podcast, justamente no centro de tudo. Por isso que a mensagem é justamente Commerce Connection, né? A gente tem que pensar na conexão tanto quanto no comércio. E o valor da intermediação, então, ele passa a ser justamente as conexões, né, entre os pontos de todo esse ecossistema que está se formando. Essa conexão ela vai muito além da integração de sistemas do físico e do online, Leandro. Afinal, o digital não significa simplesmente estar conectado. A gente sabe que é um desafio enorme, é preciso encontrar um mix disso em tudo que seja reconhecido como alto valor pelo consumidor e que, ao mesmo tempo, seja sustentável para o negócio, né? E essa conexão imprime um jeito novo de pensar e de operar para o negócio. A gente precisa aprender que agora, como a Gleides falou, tudo é commerce, né? Todos os processos são commerce. Olhar onde podemos aportar mais valor em toda essa cadeia, não só ali no finalzinho da cadeia. E nesse contexto, a gente está falando de um conjunto de novos comportamentos e modos de fazer negócio, onde não importa mais qual é o dispositivo que eu estou usando, qual é a plataforma que eu estou utilizando, onde que a compra é feita. Tudo é importante. Acho que um exemplo claro é pensarmos como vimos num estudo que o Google fez com a Euromonitor, em que 85% das vendas do varejo acontecem nas lojas físicas. A gente sabe da importância da loja física, mas de alguma forma, mesmo acontecendo na loja física, eles passaram pelo digital. 55% dos brasileiros declaram que usaram sites de busca na sua última compra, segundo um estudo da Kantar com o Google. Ou seja, não é mais sobre o e-commerce, aquele que começa e termina no digital, mas é sobre o comércio como um todo, que começa no digital e pode acabar em qualquer um dos canais, né? É uma experiência fluida, transparente entre consumidores e marcas. E essa é uma complexidade que a gente acredita que todo e qualquer player que quiser fazer parte desse ecossistema tem que dominar, Leandro. Sem dúvida, Rafael. E entendendo melhor a história do comércio e como que a gente chegou até aqui, é interessante notar que a conexão e o comércio andam juntos desde o começo. E essa conexão agora se estende também ao consumidor, não é mesmo? Então, a Gleides deu uma aula de história aí pra gente, eu vou tentar falar um pouquinho de português, né? Se a gente olhar a palavra comércio, a gente vê que conexão e comércio andam juntos desde o começo, né? A palavra tem várias origens, mas uma delas, que é a do latim, commercium, ela vem justamente da junção da palavra com, que significa junto e, portanto, conectado, com a palavra merc, que é justamente mercado e aí o local de troca. Então, desde o começo, isso significava local de troca onde as pessoas se reúnem. Então, a conexão sempre teve dentro do nome comércio e, portanto, sempre existiu ali
como quase que o significado, né, do comércio. Não existe comércio sem conexão. O que a gente vê é que esse consumidor de hoje ele está mais conectado, não só tecnologicamente, mas também conectado com seus desejos, conectado com novas formas de comprar, conectado com novas formas de pagar, conectado com novas formas de escolher. Por exemplo, a gente fez um tracking com a Ipsos no começo da pandemia, lá em julho do ano passado, e a gente viu que 46% dos brasileiros se sentiam nervosos ao comprar em lojas físicas, e com o passar do tempo esse número caiu e hoje está em torno de 38%. Mas mesmo com menos receio, a experiência física, que sempre foi muito sensorial, parece ter se transformado de forma mais permanente. Na última medição do tracking, que foi agora em julho de 2021, 61%, Leandro, afirmaram que passam menos tempo percorrendo as lojas. E olha, pasme aqui, 55% estão dizendo que evitam tocar e sentir produtos. Quer dizer, mudou, e a gente acredita que pode ser que mudou para sempre, né? Essa forma de engajar ali no varejo físico. Por outro lado, quando a gente olha para o varejo digital, esse engajamento aumenta, né? Então, se a gente olhar para os dados da EPN, que acompanha as tendências de aplicativos, a gente vê que o tempo gasto com os aplicativos específicos de varejo aumentou 35% em relação a janeiro de 2020, né? Quando a gente olha para os 13 maiores aplicativos de varejo do Brasil. Quer dizer, isso tudo muda a lógica e as premissas de consumo. Ele é um consumidor que está querendo aquele touch and feel, às vezes no próprio digital, né? E vai ainda para a loja, mas vai com uma outra agenda quando ele chega na loja, né? Então as mudanças de hábito são claras, a gente vê muito mais opções de escolha do que nunca. O consumidor está muito mais empoderado do que nunca, tem mais autonomia, está mais consciente, está mais exigente, e as jornadas elas ficaram menos lineares, né? A gente chama aí de zigue-zague, elas não são tão lógicas como antes, e isso vai impor ao varejo uma dinâmica de compra e venda completamente diferente, né? Antes o varejo ele ditava o ritmo do consumo, ele que tinha o calendário de ofertas, ele que tinha os eventos sazonais, até ditava qual era o horário de funcionamento da loja, onde que eram as áreas de entrega, quais os canais que o consumidor podia comprar, devolver. Então agora, Leandro, não é mais o cliente que vai à loja, é a loja que vai ao cliente. Os varejistas têm que estar onde o consumidor está, que se contrapõe àquela lógica antiga que era o consumidor que tem que ir até a loja, né? E a gente tem que lembrar também que isso acontece num mundo, né, que vai requerer muita inovação, porque é muita complexidade. São 14 milhões de novos e-shoppers que chegaram no Brasil em 2020, segundo o Ebit reportou para a gente no começo do ano. E aí as combinações ficam enormes, né? Você imagina a quantidade de combinações entre muito mais ofertas, muito mais consumidores. Você multiplica todas essas possíveis combinações, você vai precisar de muita tecnologia para poder servir todas essas combinações. É impressionante, né, Rafa? Porque aqui do lado do consumidor, a gente está vendo que ele navega com muito mais proficiência entre esses canais, né? A gente acabou de ver aí num estudo de novo do Google com a Euromonitor que o consumidor está cada vez mais agnóstico. 8 em cada 10 dos brasileiros afirmam que gostam de comprar tanto online quanto offline. Ou seja, a gente sai exatamente dessa contraposição físico ou digital e esse modelo mental está cada vez mais importante, né? Cada vez mais isso é claro na cabeça do consumidor. Tanto que a gente vai falar disso muito mais, acho que o Rafa deu aí um spoiler, no episódio Consumidores Zigue-Zague. Não deixem de ouvir, aliás, aqui o nosso merchan. E o que a gente vê aqui como principal motivo da mudança dessa jornada de compra foi, claro, a revolução do smartphone, que hoje é cada vez maior, melhor, né? A penetração é maior e a gente tem muito mais conexão. Segundo o próprio IBGE, ainda de 2019, mais de 80% da população brasileira com mais de 10 anos possui um celular. E ele é a principal forma de acesso à internet para 99,5% dos domicílios brasileiros. E o smartphone e o universo dos apps não muda só a dinâmica de compra online, mas também a experiência das lojas, né? Um pouco do que o Rafa está falando aqui. Essas jornadas offline não começam e nem terminam na loja. A loja se torna parte de um processo de compra, de novo aí, mais conectado.
Um estudo também que a gente encomendou para MindMiners esse ano, a gente viu o quanto o celular assume essa liderança, mas assim, disparado como o dispositivo mais utilizado para as compras online. É o principal dispositivo, sendo 62% dos entrevistados usam mais o smartphone para fazer compra online. E aí, é claro, o reflexo da importância do mobile nessa jornada de compra, a gente vê também que no meio da pandemia, ou seja, lá em setembro do ano passado, o Walmart lança uma nova loja conceito que tem o app como elemento central de experiência física. Legal, né? E nesse contexto de alta conectividade e eu diria até de alta velocidade, né? A gente está agora escutando áudios em velocidade 1,5, 2, vídeos também, aprendendo também dessa forma. Isso acaba gerando também um consumidor que é mais exigente e também mais impaciente, né, Gleides? Como é que isso tem impactado nos novos comportamentos? É verdade, Leandro. A gente está chamando aqui de now consumers, né? Que não querem esperar sequer 2 dias, por exemplo, para um retorno de suporte ao atendimento ou até mesmo se adequar ao horário do funcionamento de varejistas, né? Um exemplo, inclusive, são as buscas por frete rápido, que no período pós-pandemia ficaram cerca de 2,5 vezes maiores. E a gente viu também um consumidor cada vez mais sem fronteiras, né? Em outra pesquisa que a gente realizou recentemente aqui com o Google Survey, a gente viu que 73% dos e-shoppers, né, dos compradores online brasileiros, já compraram em algum site ou app internacional. E essas buscas por varejistas, que a gente chama cross-border, os varejistas internacionais, cresceram, Leandro, 131% entre janeiro e abril deste ano versus o mesmo período do ano passado. E ainda neste mesmo período, segundo dados do EPN, o varejista de Singapura Shopee e o de moda chinês Shein lideraram em primeiro e segundo lugar, respectivamente, o ranking de média mensal de app downloads no Brasil. Inimaginável isso antes, né? E aí outras características importantes é um consumidor mais pragmático e consciente das suas escolhas. E muito antes da pandemia, inclusive, a internet já tinha evoluído de uma ferramenta de busca de preços para, de verdade, uma ferramenta onde você compara absolutamente tudo, né? 59%, inclusive, dos consumidores afirmam que se sentem empoderados ao comprar online por tomar decisões mais informadas, né? E a gente também viu isso no Euromonitor, no estudo. E 74% afirmam que visitam diversos sites antes de decidir o que e onde comprar, segundo ainda dados da Ipsos conosco, né? O tracking que o Rafael, inclusive, comentou. Ou seja, de novo, esse meio confuso da decisão, esse zigue-zague está cada vez mais presente, né, na nossa vida. E aí, para entender um pouco essas transformações na jornada de compra, nós também fizemos um estudo liderado pelo Google Inglaterra em 11 países, incluindo o Brasil. E aí foram mais de 31 mil simulações, Leandro, de compras com consumidores. A gente descobriu que o gatilho e a compra, né? Entre o gatilho e a compra, o consumidor é hoje apresentado a uma vasta quantidade de informação e aí essa tomada de decisão está cada vez mais longe de ser linear. E foi um pouco que o Rafa já comentou aqui. A gente está chamando isso desse meio confuso na hora de decidir até efetuar a compra. E o que a gente viu durante a pandemia também é que essa tomada de decisão e a jornada online se tornaram cada vez mais importantes, mas também complexa e diversa, né? Ou seja, de novo esse meio ficou mais confuso e ainda mais embolado, né? O reflexo desse comportamento a gente viu também nas buscas, né? Principalmente sobre produtos na categoria do varejo, que aumentou 36% num período de 15 meses pós-pandemia para o mesmo período pré-pandemia, né? Ou seja, os consumidores estão buscando e se informando cada vez mais antes de decidir uma compra. E aqui a gente acredita que, claro, o desafio para os varejistas é navegar nessa não linearidade, né? Andar lado a lado com o consumidor e ajudá-lo a escolher o melhor produto para sua necessidade e ter aí a segurança para efetuar a compra, seja ela onde for melhor para esse consumidor.
Bom, e com esse consumidor que está cada vez mais conectado, cada vez mais autônomo, a gente volta à nossa reflexão sobre como aportar valor entre os elos da cadeia, de forma a tornar a experiência única e também relevante. Rafael, na sua opinião, como ser relevante e ter sucesso nesse cenário? Pois é, Leandro. Diante desse contexto, fica bem claro que a complexidade aumentou e a concorrência está mais acirrada, né? Presente nessas diversas etapas da cadeia. Olha, eu pensaria em 5 áreas, Leandro. A primeira eu acho que é marca. Manter a marca forte para fazer parte do rol das marcas que entram nas jornadas de compra. A gente sabe que as empresas que investem em marca têm melhores resultados no médio e no longo prazo. Teve um experimento que foi feito por uma seguradora inglesa, a DLG, que inclusive ganhou o prêmio de eficácia da IPA em 2018, que é a BAP lá da Inglaterra. Ela mostrou que as marcas que investiram em campanhas de construção de marca tiveram click-through rate até 2 vezes mais alto do que as marcas que não investiram em publicidade de marca, né? O que acabou comprovando que mesmo se você não vê um resultado imediato nesse tipo de investimento, ele acaba trazendo até resultados de performance aí no médio e no longo prazo. Então, mesmo para um cliente que se diz eu sou focado em performance, a gente costuma dizer ok, mas invista em marca também. Leandro, a segunda são os aplicativos. A gente está numa revolução aí dos aplicativos e hoje considerar a base instalada dos aplicativos como um grande ativo é super importante para as empresas, porque os aplicativos, no fundo, quem usa aplicativo acaba gastando mais. A gente viu num estudo do Apps Rising Research que eles compram mais frequentemente, de fato 33% mais frequentemente, compram mais itens, chega a ser 34% a mais e gastam mais. Quem compra no app gasta 37% a mais do que quem compra fora do app. Então hoje olhar para uma base saudável de aplicativo é um super diferencial. Terceiro, eu diria para você, garantir a qualidade dos assets, né? Não só os físicos, mas principalmente os digitais aqui. Então pensar como é que está a navegabilidade do aplicativo, mas também da versão web. A gente sabe hoje que velocidade é super importante, tempo de carregamento. Foi feito um estudo da Deloitte que mostrou para cada 0,1 segundo que o site carrega mais rápido, ele chega a aumentar a taxa de conversão do varejista em 8%, Leandro. Imagina quanto de resultado isso não gera. Então, é um bom investimento você investir aí em usabilidade do site, velocidade. Em quarto lugar, pensa no pós-venda. Não vou ensinar aqui a missa ao padre, eu acho que os varejistas, né, são os mais experts aqui em pensar isso, mas não esquecer que os consumidores eles estão dispostos a pagar mais por uma boa experiência, né? Teve um estudo da PwC que mostrou 80% dizem isso, eu pagaria mais por um bom serviço. Então repensa, como é que está a experiência de loja, como está o serviço de entrega, como está o seu suporte ao consumidor. Não é só a venda, mas é todo o processo até o pós-venda. E aí, por fim, eu diria uma quinta área, que não é menos importante, a questão que acho que a Gleides comentou bastante, da multicanalidade, né? Como é que está a lógica de repensar esse consumidor zigue-zague e como é que você pode ser agnóstico de canais na sua entrega de valor, de ofertas, seja o canal, seja o dispositivo, seja a plataforma onde você faz o seu commerce hoje em dia. Excelente, Rafael. E outro fenômeno que a gente viu e que está vendo, né, foram os varejistas indo às compras, né? O movimento de fusões e aquisições, ele tem sido motivado sobretudo pelo crescimento dos modelos de negócio que são caracterizados como plataformas e ecossistemas que crescem de forma exponencial a partir de bases de clientes e recorrência, integrando varejo, marketplace, serviços financeiros, conteúdo, mídia, entretenimento e outros serviços. Isso quer dizer que o destino de todo varejista é se tornar um ecossistema ou fazer parte de um? Todo mercado vai atuar nesse modelo de marketplace, Gleides? Olha só, Leandro, a gente acredita que não, né? Apesar da concentração no e-commerce, o mercado brasileiro varejista ainda é bastante desconcentrado. Mais do que tentar virar um grande ecossistema ou se juntar a um, cada negócio deve olhar a sua vocação e em qual parte dessa cadeia consegue aportar mais valor e de verdade se diferenciar, né? E é interessante pensar que nesse ambiente de ecossistemas cada vez mais complexos e com fronteiras entre setores menos definidas, o céu é o limite para a inovação e para novos modelos de negócio. Nos Estados Unidos, por exemplo, grandes varejistas como Walmart, Kroger, Target e Amazon vêm ampliando seu escopo e
fortalecendo aí braços de negócios, desde finanças até serviços de saúde. O Walmart já vinha investindo no negócio de saúde e aí está ampliando cada vez mais a sua atuação com clínicas de saúde, com serviços a um preço super acessível e conteúdos também, como o Wellness Hub, um guia online para uma vida saudável, além de um podcast, o Live Well, com dicas para uma manutenção da saúde, né? Completamente aí, teoricamente, né, fora do escopo do core do negócio do Walmart. E não precisa ser uma gigante do varejo que vende de tudo para pensar, claro, em ampliar o escopo de atuação. O e-commerce americano de pet, Chewy, durante a pandemia, inclusive, começou a ofertar serviços de telemedicina veterinária para os seus clientes como um benefício do programa de lealdade, né? E foi super bem recebido. E aí, quando a gente amplia um pouco a lente, de novo, tudo é e-commerce. É sobre esse olhar mais amplo e as conexões que podem ser feitas muito além do varejo, como conhecemos e queremos falar nesse podcast. Se o novo paradigma está na conexão, as empresas precisam ampliar seu valor na cadeia ao se tornarem o elo não somente entre a demanda e a oferta, aportar valor na experiência ao ser um conector, por exemplo, entre vendedores e compradores, né? Isso é super importante, garantindo aí um bom equilíbrio entre prateleira infinita e curadoria. A outra coisa é a compra atual e a futura, por meio de programas de relacionamento que entende que o valor do cliente não se mede somente pelo quanto ele gasta, mas pelo valor potencial de relacionamento recorrente que ele tem com esse cliente. Aliás, recorrência é uma grande palavra no varejo, né? Também entre o consumo e o seu impacto na sociedade, né? Acho que todo mundo está bastante atento e tem que estar atuante frente aos desafios da sociedade contemporânea. O nosso famoso ESG, né? Tão falado e super importante, com muitas empresas já se engajando. E, claro, as empresas precisam, acima de tudo, estar bem conectadas com esse espírito do tempo, com as incertezas que a gente está vivendo, com esse mundo que em inglês se chama bunny e em português seria funny, né? Que é esse mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. E sim, as empresas também precisam ser capazes de adaptar e responder agilmente a todas essas mudanças, Leandro. Show de bola! E, Rafael, fechando aqui esse nosso assunto, onde é que o Google entra nisso tudo? Olha, Leandro, em primeiro lugar eu queria deixar claro que nós não temos nenhuma ambição ou pretensão de nos tornarmos um marketplace, muito menos um varejista, né? A forma como o Google aporta valor nessa cadeia é justamente apoiando nas conexões, como a Gleides citou aí tantas vezes. E acho que é legal a gente voltar na missão do Google, né? A missão do Google é organizar as informações do mundo e torná-las universalmente úteis e acessíveis. Então, quando a gente traz isso para o commerce, não vai ser diferente. O que a gente quer? Ajudar as pessoas a descobrirem e comprarem os produtos que elas amam e precisam, sejam esses produtos de um grande varejista, de um pequeno comércio familiar, de novas marcas aí do famoso DTC, né, o Direct to Consumer, que querem se conectar diretamente com eles. Não importa de quem. Nossa missão é juntar e conectar. E isso tudo, Leandro, para comprar melhor, né, para vender melhor, ou seja, para ter um commerce sempre melhor, no canal que tiver mais sentido para todo mundo. Eu acredito que o Google é peça super importante nessas conexões, e para dar uma dimensão para você, globalmente tem 1 bilhão dessas jornadas de e-commerce todos os dias, ou seja, 1 bilhão de intenções de compra passam pelo Google todos os dias para suprir essa demanda, 24 bilhões de produtos cadastrados na plataforma de Google Shopping. E a gente está apoiando aí uma rede de varejistas e compradores para ajudar as empresas a serem descobertas e dar às pessoas mais opções quando elas desejam comprar numa rede aberta para todo e qualquer varejista que quiser entrar nisso. Sensacional, Rafael. Agora o nosso ouvinte deve estar se perguntando, né? A pergunta deve ser: como é que eu posso participar desse 1 bilhão de jornadas de shopping diárias? Conta aí pra gente como é que o Google pode ajudar, Rafael. Então, acho que tem 3 maneiras. A primeira é essa rede aberta que eu comentei, então fazendo parte do nosso ecossistema de e-commerce. A primeira dica que eu daria é liste todos os seus produtos no Google e aí você vai se conectar gratuitamente com milhões de pessoas, milhões de brasileiros. Além disso, existe uma solução
no Google, que poucos às vezes conhecem, que é chamado Google Meu Negócio. E ele, para quem tem lojas físicas, seja um pequeno comércio que tem uma loja só, ou até para uma grande rede que tem muitas lojas, muito fácil você cadastra o seu negócio e automaticamente essa loja passa a aparecer na busca do Google e no Google Maps, né, na parte de mapas. Isso ajuda a impulsionar os negócios, porque quando as pessoas buscam as informações perto delas, desde que você esteja incluindo ali e mantendo atualizadas as informações de contato, telefone, horário de funcionamento, as pessoas vão encontrar sempre as informações mais relevantes. E você pode ainda fazer gratuitamente, Leandro, posts promocionais e até trocar mensagens de texto gratuitas com os clientes diretamente na plataforma. E aí, obviamente, terceira forma, existem soluções de anúncios inteligentes, de publicidade paga, que podem acelerar ainda mais os resultados de negócio. Existem soluções, inclusive, que são específicas para o varejo. Vou dar um exemplo para você, que são as campanhas inteligentes de shopping, né, que vão trazer ainda mais automação, toda a inteligência artificial do Google para maximizar os resultados para os varejistas. Um exemplo que a gente costuma citar, a Samsung na Black Friday, por exemplo, ela queria aumentar a receita das vendas sem mexer nos KPIs de eficiência. E ela migrou das campanhas tradicionais para essas campanhas inteligentes e teve um aumento no ROI, pasme aqui, de 91%. Nossa. Quer dizer, com 91% a mais de ROI versus as campanhas tradicionais, ela atingiu todos os objetivos durante a Black Friday e foi um super sucesso. É uma campanha muito legal porque, além de simplificar a implementação, você aparece automaticamente tanto na busca quanto na rede de display e já permite fazer alguns parâmetros que são importantes para os varejistas. Por exemplo, equilibrar uma coisa que é super importante, que a gente ouve muito dos nossos clientes, que é equilibrar a aquisição de novos clientes versus a fidelização de uma base existente. Então ali você facilmente parametriza quanto de cada um você quer e automaticamente a ferramenta faz a mágica ali acontecer. Legal. Rafael, a gente chegou a falar bastante sobre aplicativos, né? O que o Google oferece nesse sentido? Então, aplicativos acho que é um outro grande carro-chefe. O Google é hoje o maior parceiro no mundo para a geração de instalação de aplicativos num curto espaço de tempo. E as campanhas de aplicativos são super úteis para os varejistas, porque hoje, como a gente viu ao longo aí do podcast, o cliente aplicativo acaba comprando mais, né? Só que tem um desafio, Leandro, que apenas 20% dos usuários que baixam o aplicativo usam, de fato, o aplicativo nos primeiros 7 dias. Então a gente tem um desafio. O primeiro desafio é baixar o aplicativo, o segundo é fazer com que realmente ele engaje com esse aplicativo. Então a gente evoluiu também nas soluções para lançar soluções não só para instalação, mas agora para reengajamento. As Casas Bahia, por exemplo, com a sua base aí de 13 milhões de usuários, usou as campanhas para reengajar os usuários que estivessem em qualquer momento da jornada de compra diretamente levando para o seu aplicativo e gerou com isso 1 bilhão em vendas com 1 milhão de itens vendidos, Leandro. Impressionante. Eu gostaria de destacar também como o Google tem atuado na multicanalidade, tá? Fora a questão dos aplicativos. A gente faz isso com um anúncio chamado Anúncios de Inventário Local. O nome é aí meio abrasileirado, mas é uma solução que permite que você mostre os estoques em tempo real das lojas físicas nas nossas plataformas digitais. Quer dizer, isso facilita para o consumidor saber se vai haver ou não o produto quando ele chega na loja. Ele pode comprar online e retirar na loja, ou ele pode ir diretamente para a loja e comprar na loja. Você pode, inclusive, integrar dados de estoque em tempo real, integrar dados de vendas para otimizar. Enfim, a gente volta para essa questão da conexão. Conexão é a palavra-chave aqui, porque é a partir dessa conexão que a gente otimiza os negócios. Um último exemplo que eu queria compartilhar com você, é aqui um exemplo conjunto, né? Muitas vezes as marcas e o varejo se juntam nessas empreitadas aí para a omnicanalidade. Então foi um caso aqui entre a Nestlé e as lojas americanas na última Páscoa. E aí os consumidores podiam comprar os ovos de Páscoa online e retirar os produtos em mais de 1.700 pontos físicos das lojas americanas. Isso deixou a visita ao ponto de venda muito mais assertiva, evitando aglomerações num período de alta sazonalidade. Um ponto positivo é que 54% dos clientes que praticaram a modalidade de retirada na loja física fizeram um upsell,
ou seja, compraram outros produtos quando chegaram na loja. Então, não foi só aquilo que a Nestlé promoveu, mas acabou gerando mais resultado ali para Americanas na ponta. Cara, super interessante, Rafael. E acho que a gente deixou aqui bem claro, né, que apesar do cenário de e-commerce estar mais complexo, existem muitas formas de se construir conexões relevantes, né? Certíssimo, Leandro. Eu falei aí muito sobre conexão de dados. Hoje, mais do que nunca, dados está no centro, né, da evolução para o varejo. Tecnologia, o Google vai muito além dessas soluções de publicidade, tem toda uma área de cloud. Isso é parte, né, de tudo que o Google pode oferecer. E existem modelos de predição de demanda, soluções de pagamento, muitas outras coisas que a gente, infelizmente, não teve tempo de abordar. Mas eu queria encerrar com a mensagem de que a gente está aqui para ajudar os negócios e para conectar com as inúmeras oportunidades que existem aí no mundo do commerce. E com esse convite que a gente queria olhar para o commerce sob as lentes da conexão e deixar aqui um convite para que seja o começo aí não só de muitos podcasts, mas de muitas conversas com o mercado. Muito bom. Obrigado, Leandro. Obrigado, Gleides. Obrigada, Rafa. Obrigada, Leandro. Pessoal, eu estou profundamente aqui impactado com esse nosso bate-papo de hoje. Tenho certeza que o nosso ouvinte também. Foi uma conversa assim que é para ser ouvida mais de uma vez, com uma caneta na mão, para anotar todos os insights, pois foram muitos, né? E o que eu percebi é que vocês do Google estão muito atentos a todas as mudanças e as dinâmicas da nova economia e com certeza vocês estão ajudando a escrever um novo capítulo na história dos negócios. Bom, obrigado pela disponibilidade, pela contribuição que vocês deixaram aqui no nosso podcast hoje. Obrigado a todos vocês que estão nos ouvindo, que seguem o nosso canal. E toda semana a gente lança aqui um novo episódio, trazendo conteúdos, entrevistas com experts, com convidados, navegando pelas transformações do e-commerce. Fiquem ligados e vamos juntos nessa jornada de conexão. E a gente se vê por aqui no Commerce Connections On Air. Commerce Connections On Air. Commerce Connections On Air.